Tranquilo, jovem. No vídeo anterior eu havia mostrado como que a gente poderia criar uma luz do sol no rosto da modelo, tá? Criar alguma iluminação diferencial. E nesse vídeo aqui eu quero apresentar uma forma para a gente poder trabalhar isso num fundo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um fundo infinito e eu quero criar esse efeito que eu estou mostrando aqui agora. Seria adicionar essas luzes do sol aqui, como se tivesse uma janela, certo? Você pode criar redondo, pode criar triangular. Vou mostrar aqui como é que a gente poderia fazer, chegar nesse resultado. Coisa bem simples. É o seguinte, a primeira coisa que a gente faz na nossa imagem é fazer um recorte da nossa modelo. Então, dependendo da sua versão do Photoshop, se você tiver aí com as mais recentes, você pode, por exemplo, basta clicar aqui na varinha mágica, que ele vai habilitar já automaticamente para você a opção aqui em cima, ó, selecionar sujeito, tá? Você clica lá, ele vai fazer a seleção para você. Às vezes, dependendo do nível de complexidade, fica uma bela porcaria, tá? Você tem que fazer na Pen Tool manualmente, que é o que eu sempre recomendo. Pega a Pen Tool, faz o recorte bonitinho. Mas nesse caso aqui, às vezes quando é um fundo infinito, resolve até bem, tá? Você clica aqui no Select and Mask, pode fazer só um refino aqui nas bordas para ficar melhor. Coloca, por exemplo, 2. Esse aqui você deixa 0, esse aqui você pode colocar -1. Esse aqui é só um ajustezinho coringa para ficar mais suave, tá? Pode colocar aqui o Smart Radius aqui, ó. Ele vai fazer um ajuste mais suave ali da transição para você. E provavelmente você ainda vai ter que fazer algum ajuste manual. Então, dependendo, você tem que fazer algum ajuste. Dando OK aqui, a gente tem a nossa imagem dessa forma. Vou desabilitar aqui, olha só. Ele não conseguiu pegar aqui esse pedaço. Não funcionou muito bem. Então, eu vou só dar uma apagada aqui. O recorte, nesse caso, não precisa ser extremamente perfeito, tá? Para esse caso aqui, não. Esse recorte aqui pode ser mais suave, mais tranquilo, porque a gente não vai fazer nenhuma manipulação muito avançada aqui, nem muito complexa. Então bora lá, qual seria o próximo passo? É o seguinte, se você pode fazer manualmente, né? Eu vou mostrar como que a gente faz tanto manualmente quanto colocando com um efeito, né? Uma camada com aplicação de modo clarear ali, com modo de mesclagem. Mas se você pesquisar no Google, por exemplo, Window Lights PNG, você vai achar um monte dessas aqui, ó. Vou usar inclusive essa daqui, tá? Vou usar essa aqui. E eu já vou mostrar também como a gente faz no pincel, tá? Se por acaso, vou até dar uma dica extra aí, se por acaso você baixar alguma foto, for abrir ela no Photoshop e ela estiver dando erro, não estiver querendo importar, basta você abrir ela no Paint e salva como PNG ou JPEG, tá? Aí funciona. Então aqui seria o seguinte, eu jogo isso aqui para trás, basta eu trocar o modo de mesclagem aqui, ó, Color Dodge, tá? Color Dodge funciona. Overlay funciona, mas aqui vai ficar muito escuro, ou Screen, que no caso eu vou colocar Screen, e olha só, vou vir aqui nos ajustes, vou dar um escurecido e aumentar bastante o contraste. Vou pegar minha borracha, vou desativar o olho dela aqui, ó, posicionar onde eu quero e vou dar uma apagada só nas bordas aqui, ó. Você pode fazer com máscara, tá, com o que você desejar. Vou aumentar aqui um pouco dessa opacidade para apagar mais, ó, ativa ela ali, vou deixar maiorzinha. E você pode tirar um pouco dessa opacidade aqui, ó. Você pode testar, por exemplo, Color Dodge, fica bem legal, ó, aumenta a opacidade. Pode ter uma de Color Dodge, dá um Ctrl J e usa uma de Screen com opacidade menor. Então fica muito legal isso aqui. E se você desejar fazer essa iluminação manualmente, é o seguinte. Você pode, por exemplo, criar uma layer nova. E eu vou pegar um retângulo aqui e vou fazer um desenho, tá? Vou fazer um desenho assim e vou pintar essa luz aqui. Não vai ser totalmente branco não, vai ser um pouquinho amarelado assim. Pega aqui o balde de tinta, pinta. Beleza, numa layer nova, tá? Olha só, tá separado, tá atrás da minha modelo. Só que é o seguinte, vou até deixar essa aqui em cima. Para você, por exemplo, caso eu queira fazer várias dessas, eu poderia fazer Ctrl J, Ctrl T e desço aqui, Ctrl J, Ctrl T, desço aqui e vou fazendo outras, né? Se você quiser fazer isso, que fique no alinhamento perfeito, sem precisar ficar fazendo muitas medidas, apesar de que nesse caso aqui não precisa ser tão perfeito, mas vai que você precisa alinhar, faz o seguinte, Ctrl Alt T, ele vai fazer essa seleção. Desce aqui e coloca, ó, na posição que você quer. Viu que ele fez uma cópia automática, né? Dá Enter. Depois você aperta Ctrl Alt Shift T. Quanto mais você apertando, mais ele vai criando para você exatamente na distância que você estabeleceu. Depois você seleciona todas essas cópias, botão direito, mesclar camadas, tá? Aí ele vai fazer isso aqui para você. Eu vou jogar ela aqui para baixo. Beleza. Feito isso, agora a gente faz os nossos ajustes, que seriam o seguinte. Primeira coisa, eu vou dar um Ctrl T aqui e eu vou posicionar essas luzes como se elas estivessem mais na lateral. Na verdade, eu quero assim, eu quero o contrário. Como se elas estivessem vindo de uma janela dali, ó. Então, supor que eu quero dessa forma assim. Mais estreitinho assim.
Beleza, vou posicionar elas aqui. Pode ter várias, tá? Fica a seu critério. E eu vou fazer o seguinte. Aqui eu quero mais nítida e ali eu quero bem desfocado. Então eu posso vir aqui, ó, Filter, Desfoque, tá? Você pode colocar, aliás, você pode vir aqui no Galeria de Filtro, Filtro, Galeria de Filtro. Você pode colocar aqui o filtro de Field Blur. Aqui no de Field Blur, basta você intensificar isso aqui, ó. De cá você cria um, você intensifica esse. Dá um clique aqui, ó, e ele vai criar outro ponto. O de cá você deixa com a opacidade menorzinha. Você pode fazer tanto esse aqui, quanto esse aqui, ó. Se você clicar nos pontos, né, vou deletar. Você pode criar um também de filtro de caminho. Ou desse aqui de Tilt Shift, tá? Esse filtro aqui é muito bom. A gente pode posicionar ele, por exemplo. Você clicando e girando de lado assim, ó. Você pode modificar como que tá esse filtro. Você pode ampliar essa área aqui, onde é que ele tá pegando. Então você pode ampliar isso aí, pode chegar ele para cá, ó, ali ele vai ficar bem mais desfocado. Ó, você pode ampliar todo esse pedaço aqui, ó, clica aqui, segura, clica na linha, segura e arrasta. Ó. Ele vai fazer essa adaptação. No caso eu quero jogar ele bem para fora aqui, ó, para ele fazer um desfoque mais forte. Ó. Então a gente pode utilizar um desse, só para deixar lá no fundo mais desfocado. E depois, para somar, a gente pode utilizar um, por exemplo, de Motion Blur ou um de Gaussian Blur geral, tá? Ó, joga um de Gaussian Blur geral. E agora você pode trocar o modo de mesclagem ou simplesmente tirar a opacidade com tanto bom. Mas se você fazer o teste, ó, por exemplo, deixando esse aqui em Color Dodge, aperta Ctrl U aqui para você mexer na saturação. Ó. Você pode tirar mais a saturação dele um pouco. Adicionar mais um pouco de luz, olha só como é que tá ficando o resultado. Aí você tira a opacidade bastante. Você tira a opacidade, então dá um resultado bem legal. Outras técnicas que você pode utilizar também seria o seguinte. Deixa a luminosidade maior, né? Você pode deixar em Screen mesmo, ou em Lighten. Clica aqui, ó, para criar uma máscara. Clica na sua máscara. Pega aqui, Gradient Tool, tá? Preto com branco. Clica nessa primeira opção. E a gente faz, ó, clica aqui de fora, arrasta e solta onde você deseja, que ele vai fazer um gradiente, ó. Ele vai fazer um efeito mais esfumado. Então fica muito legal isso aqui, tá? E você desejando dar uma suavizada mais do lado de cá, se você fizer outro gradiente, ele vai dar uma somada, ele fica meio estranho. Eu recomendaria fazer o seguinte, clica na própria máscara, pega o pincel, tá? Deixa a opacidade bem baixinha do seu pincel, clica com o botão direito, tira o hardness todinho. Amplia aqui eu deixei 13%. E dá só uma apagada, tá? E aí você volta para sua layer, tira um pouco da opacidade aqui, para ficar mais legal. Quer dar um efeito diferenciado? Cria uma nova layer. Pega essa cor aqui, ó, clica aqui, pega essa cor e joga lá pro topo, ó. Cliquei aqui para pegar a matiz, né? Aí o brilho, quero 100% de brilho, tá? 100% desse brilho. Deixa o pincel bem grandão. Bem grandão assim, e dá um clique aqui assim, ó. Um clique de cá, um clique no fundo. Duplica essa camada, joga para o topo do modelo. Modo de mesclagem, luz indireta, tira a opacidade. Faz a mesma coisa com o do fundo, vai ajustando até encontrar o ponto ideal, tá? Se necessário, posteriormente que você concluir tudo, faz um ajuste de curvas, tá? Você pode fazer um ajuste de curvas ou faz um leve ajuste aqui de Color Balance só para dar uma integrada melhor com o fundo. Por exemplo, adiciona um pouquinho de amarelo, vem aqui nos seus highlights, ó, adiciona um pouquinho de amarelo nos highlights, adiciona um pouco de vermelho. Aí fica a seu critério de acordo com o seu fundo, né? De acordo com o seu fundo e de acordo com a iluminação que você tiver trabalhado. Ó, o antes e o depois. E aí você desejando criar mais alguns efeitos, por exemplo, simular uma linha vertical da janela para ficar mais realista, vem aqui na sua máscara, tá? Deixa esse pincel com opacidade um pouco maior. Se você quiser garantir que você não vai fazer besteira, que você não vai perder isso, você tem duas opções. A primeira, duplica a layer, tira o olhinho de baixo e faz nessa. Segunda opção, que é o que eu recomendo. Cria um grupo, Ctrl G, você criou um grupo só com essa camada aqui dentro. E faz uma máscara nesse grupo. E agora você pode fazer o desenho aqui, ó, da forma que você desejar, nesse grupo. E aí você não vai ter alteração. Qual que é a vantagem disso? Eu já vou mostrar. Ó, vou deixar a opacidade aqui maior. Eu vou fazer uma linha aqui. Vou fazer uma linha de cá.
e vou fazer uma outra aqui, certo? Então criei essas 3 nuances. Vantagem disso aqui, nessa máscara, se eu quiser dar um efeito, por exemplo, de blur, ó, para deixar essa transição ainda mais suave, ela não vai alterar o meu fundo, ó. Então eu posso fazer uma alteração aqui, ó, tá vendo? Ela tá alterando só a vertical. Se eu tivesse feito na outra máscara, ela mudaria o degradê aqui que eu joguei. Então você pode fazer uma alteração bem mais suave da máscara, ó. Antes de eu usar a máscara e depois, tá vendo? Fica bem suave, bem natural, tá? Então dessa forma você chega em ótimos resultados. Isso aqui é uma aula um pouquinho avançada, tá? Um pouquinho complexa. Se precisar, reveja ela. Não é uma aula para iniciante, uma aula pro pessoal aí do nível mais intermediário, que já tem uma experiência com essas layers. Então eu recomendo você que é iniciante mesmo, está aprendendo agora o Photoshop, veja outras aulas, volta aqui depois, reveja essa, tá? Então se você tiver achado útil, compartilha, mostra para algum colega, tá? Essa imagem aqui eu peguei ela no Pexels, ó, tá aqui o nome do autor. Se você quiser baixar ela por lá, basta você pesquisar aqui, ó, direitinho. Então eu agradeço muito, espero que tenha sido útil, valeu demais, sucesso!